Bola Não Para está no ar para você através da Vivo TV, canal 26 Fibra, através do site do Canal de São Paulo, canalsp.com.br, meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, conheça também o canal no YouTube do Canal de São Paulo, se inscreva, sempre importante a sua presença, claro, dando audiência e dando seu prestígio também, é importante. Toda segunda-feira uma entrevista inédita falando de esporte para você, é sempre assim, inédita no Canal de São Paulo, toda segunda, 8 da noite, com reprise na programação durante toda a semana. Hoje, falando mais uma vez de futebol, com um ex-atacante, um ex-jogador, falo de gol. Rodrigão foi artilheiro, centroavante, atuou em diversas equipes, né, principalmente ali o Santos Futebol Clube, que eu lembro muito bem, o meu Santos Futebol Clube, onde o Rodrigão jogou por 2 vezes, foi e voltou. Jogou também em outros clubes, Palmeiras, Internacional, fora do país, jogou também na Europa, e ele vai contar essa caminhada. E agora o pós-carreira, né? Eu tenho conversado com diversos ex-atletas, esse pós-carreira para alguns é algo que o pessoal fica meio que perdido, o que eu vou fazer, que rumo tomar, e o Rodrigão está com um rumo tomado aí, ele vai contar um pouquinho sobre isso aqui no A Bola Não Para e até sobre essa função camisa 9, cada vez mais rara no futebol brasileiro, pessoal. Quem tem, segura como pode, quem não tem, tá correndo atrás e não tá fácil de achar. Rodrigão, prazer recebê-lo aqui no A Bola Não Para, nos estúdios do Canal de São Paulo. Tudo bem, Rodrigão? Tudo bem, Fred. Eu que agradeço o convite. Já há um bom tempo, né? Você vem me convidando e hoje coincidiu de eu conseguir vir, né? Dentro da minha agenda também, que a gente está bem agitado lá com campeonatos a ser disputados lá das categorias de base do Jabaquara. Mas, enfim, vamos falar bastante aí desse projeto, novo projeto aí que há 2 anos eu assumi. Legal, o Rodrigão veio da Baixada, eu fico muito feliz aí pela atenção aí, veio lá de Santos para cá para prestigiar o A Bola Não Para. Rodrigão, quanto tempo como jogador profissional? Foram quantos anos? Como profissional, iniciei em 99, 2000, parei em 2015. Então vão de 15 a 16 anos aí dedicados ao futebol. E minha história é um pouco diferente de alguns atletas, né? O meu sonho não era ser jogador de futebol, era ser jogador de vôlei de praia. Caramba. Disputei alguns circuitos, lógico que eu sempre me identifiquei com o esporte. Tá. Comecei com os esportes escolares, né? Então eu era goleiro no handball, goleiro também no futsal. No vôlei, jogava muito bem, mas a grande paixão realmente era o vôlei. Dos 12 até os 14 para 15, eu disputei circuitos de vôlei de praia. Ou seja, não era esporte com os pés, esporte com as mãos que você ia bem, Rodrigo. Esporte com as mãos. E joguei futsal, Tá. também por um clube privado em Santos, jogando no gol. Aí, em 2014, ali eu fui para o futsal do Santos já na linha. Tá. Onde os meus 2 goleiros eram o Arzu, que hoje é preparador de goleiro, O treinador Arzu? de goleiro do Santos, do profissional, e o Marinho, que depois acabou virando o zagueiro do Corinthians, do Grêmio, Sim. da Portuguesa Santista. Ele era goleiro, o Marinho, então? Ele era goleiro. Essa eu não sabia do Marinho. Por sinal, muito bom goleiro. E daí eu acabei jogando no futsal do Santos, joguei um ano e meio Que até... posição? Já pivô? Antes era frentista que chamava, né, Rodrigo? Não sei se era a época do frentista. Não, era do pivô. Então eu sou mais velho que o Rodrigão, então, porque antes era frentista, o cara até brincava, né? O cara jogava mais à frente, quando ainda não podia só fazer gol dentro da área. O salão tinha outras regras, era futebol do salão, não futsal. Isso. A bola é muito mais pesada, mas a posição era frentista, depois se tornou o pivô. Você já era pivô, Rodrigo? Não, ala esquerda. Ala esquerda? Jogava pela ala esquerda. Futebol moderno já estava lá atrás, né? Porque eu jogava pela esquerda para trazer para o meio para chutar com a direita. Então, joguei por um período futsal, joguei com grandes jogadores do futsal e fiz uma peneira no Santos. Futebol de campo aí Daí já. fui pro campo. Daí fiz uma Quem era o treinador da peneira lá? Quem Era o tava Manuel lá? Maria. Manuel Maria, Maria, que jogou no Santos. Eu fui em 2000 da início do CT Rei Pelé. A grama do CT Rei Pelé batia no joelho aqui, Rodrigão. E era o saudoso Coutinho, que era o técnico, que não estava bem humorado no dia, eu lembro. Aliás, é difícil de ver o Coutinho na época. É saudoso, fez história, mas o bom humor não era uma coisa muito... Tava de um mau humor, mas tava bravo. E o time da peneira tava ganhando do time que ia jogar a Copa São Paulo ainda, Copa inclusive. São Paulo, é. Então, ele Que tava ano isso, lembra? Nossa, 95, Rodrigão. Olha, foi o ano que eu entrei. 95. Foi uma peneira, fui eu e meu irmão, a gente foi pra lá. Eu acabei até ficando um pouquinho, mas depois não deu pra ir, voltar. Pode revelar o seu ano de nascimento? O 78. Você é 78 também? 78. Ah, então tá. Então deve ter sido
por ali, pertinho, então. E era o Coutinho, que estava como técnico ali daquele dia. Bacana. Aí ele colocou um rapaz grandão como centroavante, que não jogava nada. Será que não era eu? Não era você, Rodrigão. Aí eu falei assim, pô, justo o Coutinho colocar um cara desse, cara não sabe fazer um golzinho, nem não dá, né? Porque, nossa, tava chovendo no dia. Foi uma tragédia, assim. Sim. Foi mal organizado na época, todo mundo foi pra Vila Belmiro, e já era o CT Rei Pelé pra ir, então era uma ida e volta, a gente de condução, foi uma experiência, assim, pra quem eu sou torcedor do Santos, você tá feliz de você, poxa, fazer uma peneira no time do seu coração. Sim. Foi um rolo, Rodrigão, que... O CT do Santos, né, hoje, o CT Rei Pelé, que era o Chico Guimarães, Sim. né? E eu lembro muito bem, eu fiz, anterior a essa avaliação, eu fiz uma com o Coutinho. Tá. Porém, naquela época, né, tinham muitos torneios de várzea, jogos na várzea, eu jogava um pouco na várzea pela amizade, e acabei, num final de semana, tendo uma lesão muscular no adutor. Na segunda-feira, eu tive avaliação com um Coutinho e acabei sendo reprovado, porque eu não conseguia nem correr. E depois apareceu essa oportunidade. Daí meu pai me trancou em casa. Não vai... Não Fica vai. quietinho. Fica quietinho, fiz essa avaliação com o Manuel Maria. E naquela época, né, você lembra muito bem, né, Fred? Era diferente de hoje. Eu lembro que tinham 100 meninos fazendo a avaliação. Nossa, a fila era gigantesca de... Era muita gente, eu acabei fazendo até um gol de bicicleta, porém foi meu último... Porque era um contra o outro, né? Era avaliação contra avaliação. Fiz um gol de bicicleta, acabei não passando, daí fui pra casa. Mesmo com o gol de bicicleta, você não passou? Não passei. Passaram 4 ou 5 meninos. Aí cheguei em casa, meu pai chegou do trabalho e falou, e aí, filho, como foi? Eu falei, não passei. Ele, pô, mas você treinou mal. E eu, como eu gostava muito do vôlei, eu ia realmente migrar já pro vôlei de praia e tentar seguir carreira. Daí eu falei, pai, eu treinei 15, 20 minutos, acabei fazendo um gol de bicicleta. Ele falou, tu fez um gol de bicicleta e não passou. Eu falei, pai, esquece, muita molecada, é difícil mesmo. Ele falou, não, calma aí. Engraçado que ontem teve uma festa que todo ano a gente faz, pelo menos 1, 2 vezes por ano, Amigos Eternos, que são os jogadores que atuaram na base do Santos. Pô, que legal. E ontem, um dos filhos, estavam os dois, né? Mas um dos filhos do Manuel Maria, ele tem o Arão, né? E o André, os dois que foram treinadores. E o Arão relembrou essa situação. Ele falou, Rodrigo, foi legal a abordagem do teu pai, porque mesmo você não passando na avaliação, no outro dia teu pai chegou no meu pai, no Manuel Maria no caso, e falou, pô, tem como dar uma nova chance para o menino? A gente sabe que muita gente para avaliar, tem como dar só mais um treino para ele? Pela educação do meu pai, até o Arão relembrou, pô, se teu pai fosse... Cobrar, você não passou meu filho? Exatamente. Talvez você fala para Manuel Maria, você não entende nada de futebol? Talvez a abordagem, né? Tem que falar que a abordagem dos novos pais é assim. Existe isso. Então, hoje, a pressão que é exercida em cima dos meninos, até porque eu lido com essa situação, é muito grande. E eu não tenho vergonha nenhuma em falar. Às vezes jogam a frustração do pai de não ter sido jogador e deposita em cima de uma criança. Porque hoje, cada vez mais cedo. E daí o Manuel Maria acabou me dando uma oportunidade, eu fiz no primeiro treino, eu fiz 2 gols. Pô. E daí acabei realmente, daí sim, mudei o foco, né, Fred? Claro. Porque daí, com 14, 15 para 15 anos, e a gente sabe, menino com 14, 15, 16 anos, hoje eu lido com essa situação, a gente é adolescente, né? Tá virando adolescente. E a gente tem que deixar de lado para poder algumas coisas, né? Que é sair, namoradinha. E eu deixei essas coisas de lado, que daí eu comecei a focar. Porque meu pai nunca me cobrou nada, mas ele sempre foi dentro da educação. E ele sempre falava, Rodrigo, atleta e balada não combinam. Então, se você realmente quer ser um jogador de futebol, você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que abrir mão de algumas coisas. E eu fui criando metas. Então, primeira meta era subir de categoria. E aí vôlei nunca mais, assim, a partir do momento que você começou... Ou você dá uma escapadinha? Eu dava uma escapadinha, porque daí eu peguei aquele processo de quê? Do vôlei de praia. Crescer, medalhista. Não só crescer, mas poder jogar com os pés. Então, ao invés de eu dar o peixinho, eu ia com o pé, o que me facilitava muito. Daí eu vou te dizer que daí até melhorou em alguns fundamentos, mas daí eu já estava... Daí virou hobby mesmo. Sim.
E não jogo vôlei há 20 anos aí. Caramba. Muito tempo. Mas você chegou a pensar assim, em algum momento, poxa, se eu tivesse seguido o vôlei de praia, será que eu teria ter feito sucesso? Você chegou a algum momento a pensar isso, Rodrigão? Você nunca passou na sua cabeça sobre isso? Não, eu não pensei, Fred, porque o futebol... Completou você? Me completou. É o que eu falo para os meninos hoje. Nunca jogue por dinheiro, jogue por amor. Sim. É muito difícil. A gente está vivendo uma geração completamente diferente da nossa. E eu nunca joguei, realmente eu nunca joguei por dinheiro. Eu joguei porque eu gostava, porque eu amava jogar futebol. Lógico que daí as coisas foram acontecendo. Sim. E daí isso aí é evidente, é evidente. A situação financeira ela vai melhorando e você vai vendo que dentro de casa as pessoas criam uma dependência, principalmente a sua família, cria uma dependência e você é aquela pessoa responsável por toda a social, o alicerce. E aí sim, não que eu jogasse por dinheiro, mas eu jogava para quê? Para dar uma condição, uma situação melhor para os meus pais, para os meus parentes próximos. E certa vez me perguntaram, pô, você se acha uma pessoa realizada? Você se acha uma pessoa que teve sucesso? Sucesso é muito relativo, essa palavra é muito relativa. E eu me considero uma pessoa de sucesso, por mais que eu me considero isso, sem demagogia alguma, um jogador de mediano para baixo, eu sempre fui esforçado para conseguir alcançar as metas e os clubes que eu joguei, eu me considero realizado. Por quê? Porque teoricamente eu deixei muitos sonhos para trás, de muitos meninos com competência, até amigos meus hoje que migraram para outra profissão, e eu consegui ser um jogador profissional e ter uma carreira aí sem qualquer tipo de problema, qualquer polêmica, enfim, e conseguir completar um ciclo. Eu acho que para mim isso é sucesso. Ou seja, valeu a pena seu pai ter ido lá falar com o Manuel Maria, né? Valeu, porque o futebol me deu coisas e situações que eu poderia não ter alcançado. Culturalmente falando, conheci países, conheci pessoas, joguei em grandes clubes. Hoje o relacionamento que eu conquistei da época que eu jogava, hoje está gerando fruto para mim, porque eu ainda permaneço no futebol. Então eu sou muito grato, primeiro, ao meu patrocínio e segundo, ao futebol que pôde me proporcionar e me proporcionou até hoje uma carreira estável. Qual o clube que mais te marcou, Rodrigo? Teve um clube em especial que mais te marcou? Você teve alguns clubes na sua carreira, mas teve um assim em especial? O fato de ser o time da cidade lá de Santos tem algum lado emocional? Não tem? Qual que te marcou mais, assim, Rodrigão? Lógico que o Santos, por eu ser santista, eu iniciei no Santos, categorias de base, me profissionalizei no Santos, cheguei na seleção brasileira através do Santos. Hoje eu moro em Santos, então não tem como não falar do Santos. Mas cada clube tem a sua história. No Internacional, que eu tive uma bela de uma passagem, que recebeu o apelido de Rodrigo. Sim. Depois no Palmeiras, que a gente conseguiu quase uma classificação para a Libertadores. Cada clube teve a sua história. Se eu não me engano, eu joguei em 16, 17 clubes. São muito clube, é muito clube. Eu não consegui criar uma identidade. Um vínculo com um especial. Exatamente. Por quê? Porque eu tive empresário, né? Daí tive problemas da minha ida para a França, né? Minha venda, que é por que eu entrei no meio, e daqui a pouco eu vou explicar o que eu estou fazendo hoje. Por que eu entrei em cuidar de atleta, em ter uma atenção com o atleta? Porque os empresários, na grande maioria, eles dependem da negociação do atleta para poder ter o dinheiro. E comigo não foi diferente. Então, meus primeiros 5, 6 anos de carreira profissional, eu tive problema com o empresário. Porque a gente não tem um conhecimento jurídico e também de negociação. E isso fez com que eu, muito jovem, fosse para a Europa. E cada vez que eu não jogava no clube, iria para o banco, fiquei 3, 4 jogos sem fazer gol, iria para o banco. Ficava 6 jogos no banco, eu já queria mudar. E atacante todo o clube quer. Sim. Então, não criei uma identidade. Então, estava no Santos, apareceu uma proposta. Vou sair. Lógico que a Europa é diferente, claro. Mas mesmo assim, se eu ficasse no Santos em 2002, teria sido campeão brasileiro. E assim foi com o restante dos clubes que eu atuei. Nós estamos conversando com o Rodrigão, que foi atacante, jogador, hoje está trabalhando no meio do futebol, segue no meio do futebol. É o nosso convidado aqui na Bola Não Para, que vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Rodrigão na segunda parte aqui do A Bola Não Para.
quer morar nos Jardins, uma dica para você que está aí procurando imóvel, quer morar aqui na cidade de São Paulo, nos Jardins, é uma área nobre da cidade de São Paulo, na Alameda Jaú 550, Lamborghini da Gafisa. Estou aqui com o Piquet da Gafisa. Piquet, fala para quem está interessado o que tem no Lamborghini. Lançamento fantástico da consultora Gafisa, um empreendimento que já começou o sucesso pelo nome Lamborghini. Unidades de 252 metros, 4 a 5 suítes, 3 a 6 vagas de garagem, lazer completo. Lembrando que já estamos para desmontar o nosso decorado, então agende sua visita o mais rápido possível e venha conhecer esse nosso lançamento. E para agendar, Piquet? WhatsApp DDD 11 9 5820 5114 para que você seja atendido de uma forma personalizada com horário agendado. Venha morar bem nos Jardins, Lamborghini, Alameda Jaú 550. A Bola Não Para está de volta para você através da Vivo TV, canal 26 Fibra, através do site do Canal de São Paulo, canal sp.com.br, também no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana tem uma entrevista inédita falando de esporte para você. Aqui recebendo o Rodrigão do A Bola Não Para, contando um pouquinho sobre o tempo de jogador. Eu convivi mais com o Rodrigão. Eu, por ser santista, claro, acompanhava o Rodrigão jogando, mas já trabalhando, porque o Rodrigão, quando começa em 2000, eu já estou trabalhando. Eu milito já na imprensa, eu entrei no Jovem Pan em 99, fiquei 18 anos lá. Mas o Rodrigão mais especificamente no Palmeiras, né? Quando o Rodrigão foi lá no Palmeiras e também atuou aqui no futebol de São Paulo. Rodrigão, você falou um negócio interessante sobre a garotada hoje, né? Em relação às reações dos pais. E a gente está vendo cada vez mais isso, o pessoal da base reclamando do comportamento dos pais. Quando se leva um não em uma peneira, ou numa seletiva, ou numa dispensa, ou em jogos, se está escalando, se não está escalando, se está jogando, se não está jogando. Como que você está vendo isso, assim, Rodrigão? Não está assustando um pouco essas reações? Sempre nós escutávamos reações, né, que existem. É normal, às vezes o pai acha que... a gente fala pai de Miss, né? Acha que é tudo bonito, é tudo belo, e todo mundo é Pelé, né? Não tem ninguém, não tem defeito. Mas como que você está vendo isso, assim, Rodrigão? Essas reações da base exatamente num esporte que é colocado que parece que todo mundo, quando se torna jogador, vai ser milionário, famoso e vai ter sucesso. E, na verdade, isso é uma minoria. A maioria é um salário baixo, com condições precárias de trabalho, com muita dificuldade para exercer a sua profissão, Rodrigão. Os valores foram trocados, apenas isso. Foi o que eu comentei anteriormente. Hoje, joga-se por dinheiro e não por amor. E a família vive a vida do filho. Então, por exemplo, tem pai que larga o emprego, tem mãe que deixa de trabalhar. Para quê? Para acreditar no sonho, não do menino, dos próprios pais. Às vezes o moleque não quer nem jogar bola. Porque se eu tivesse nessa geração de hoje, com 9, 10 anos, a pressão, a carga emocional que é jogada em cima, se fosse em cima de mim, com 14 eu não ia querer mais saber de futebol. Porque já não era um esporte que era o meu preferido. E agora é muita responsabilidade. Por quê, Fred? É o inglês, é a escola, é o treinamento funcional, a parte que tem que fazer, é o treinamento do clube. Então é muita responsabilidade jogando em cima de uma criança. Que não consegue ser criança. Que não consegue ser criança. Hoje, daí, voltando agora para a parte de clube, hoje é jogado, você conversa hoje com um menino de 14, 15 anos, entende de qualquer esquema tático. Você pode... Eu não sei todos os esquemas táticos, mas você pergunta para um menino de 14, 15 anos, ele sabe. Agora, ele não tem o fundamento ideal, com as duas pernas. Um simples domínio de bola, inclusive. Simples domínio de bola, que nem você falou. Por que está acabando os centroavantes? Porque nós entramos no sistema do jogador, do atacante, de jogar com as pernas invertidas. Cópia do modelo europeu, não tem problema algum. Só que na Europa pode puxar, todo clube tem seu centroavante. Então, hoje eu vejo que a nossa base é muito precária, porque não tem problema algum de jogar com os pés trocados, mas você tem que criar o fundamento que a partir do momento que o jogador do pé trocado traz essa bola para dentro e fechou a marcação e ele não consegue chutar, ele tem que jogar para fora. Por quê? Porque o centroavante vai estar lá esperando esse cruzamento. Então, o nosso modelo está por isso que vai acabar com o centroavante. Porém, os grandes clubes, que eu digo grandes clubes, não digo só de nome, mas eu digo que tem a oportunidade de trazer jogador que teve escola europeia, que passou um bom período na Europa, por que dá certo? Por que no Flamengo dá certo?
Por que no Palmeiras dá certo? Porque tem jogadores com formação, que daí trouxe para dentro, não chutou, levou para fora, tem o Pedro lá, tem o centroavante do Palmeiras, que sempre está alternando. Apesar que o Rony às vezes está jogando meio com... Agora é a moda do falso 9, né, Rodrigão? Não tem um 9, se cria-se um jogador de lado, de beirada, para se virar um 9, né? Tamanho a escassez de jogadores. Exatamente, por causa da escassez, porque pararam de formar. Agora, se realmente não desse resultado, como o Pedro dá no Flamengo, aí teria argumento. Mas o problema é que a formação está muito precária. E também colocar na cabeça, que eu vou cortar, Rodrigão, o 9 não marca, ele é lento, meio que abdicar o 9 com essas alegações, né, que ele não ajuda na marcação, o jogador normalmente é mais lento que os outros. Isso também acabou atrapalhando, eu acho que também contribuindo para alguns técnicos essa visão que o 9 parece mais um problema do que uma solução. E hoje está faltando um desses. Mas então, Fred, antigamente a gente está tentando criar um futebol moderno no modelo antigo. Fala-se, é simples, triangulações. Eu sempre ouvi isso. E agora não, tem que ter triangulações. O vocabulário está muito difícil. Em cima de um país de terceiro mundo, gente. Calma. Nós não vamos transformar um país de terceiro mundo em primeiro mundo de uma hora para outra. Até porque o nosso investimento não é na educação. Então, realmente, às vezes eu falo com os meninos mais jovens, não é que eles não... Primeiro, a dificuldade de entender os exercícios, os movimentos, a dificuldade de entender o linguajar. Então, o futebol, ele apenas ficou mais veloz, ele ficou mais dinâmico. Mais físico, né? Mais físico, só que ele ficou chato. Por quê? Porque tu monta duas linhas de 4, às vezes 4-1-4-1, 4-4-2, 4-4-1-1, e se você não tem, que hoje é difícil você encontrar o 10 também, que também não marcava, o 10 tem que marcar, o 10 hoje joga de volante, então é mais fácil jogar com 3 volantes do que com 2 volantes de marcação e um meia. Se não tirar da frente, fica aquele jogo para-brisa, você fica assim, ó. Entendeu? Então, os clubes menores, até tem um amigo meu que joga até hoje, que é o Rodriguinho, que jogou no Fluminense. Sim. Eu falei, Rodrigo, faz o seguinte, vai no rebote ou cava a pênalti para fazer gol, porque senão não vai conseguir fazer. Então, infelizmente, o futebol entrou num sistema, como continua num sistema, nada contra a educação europeia, mas hoje fala-se muito ou somente em treinador estrangeiro, e não vejo isso como uma saída. Por quê? Porque a única diferença é que para o treinador estrangeiro tem tempo. Sim. Por quê? Porque aquele treinador... Pô, mas quem que é esse treinador? Vamos dar um tempinho para conhecer. Então tem 2, 3 meses. Quando é um treinador brasileiro, a torcida já conhece. Não deu resultado já... Antes de chegar... Já chega condenado. Já chega condenado. É desse mesmo. Por isso que me preocupa, viu, Fred? Sim. Quando será que nós vamos ser campeão do mundo novamente? Eu acho muito difícil. A seleção fez uma boa eliminatória, é óbvio, mas o futebol na América do Sul é um nível, a gente tem que reconhecer. Outro dia ficaram bravos com o Mbappé, ele não mentiu em relação às seleções europeias, o nível com as seleções sul-americanas, ele não falou nenhuma mentira. É que, às vezes, assim, o pessoal ama odiar a seleção. Quando é para elogiar a seleção que fez uma bela campanha na eliminatória, todo mundo fala, mas é fácil, não sei o quê, e não elogiam. Aí quando o Mbappé diz que o nível técnico aqui é menor que na Europa, que é uma verdade, todo mundo ficou bravo com o Mbappé. Aí a França estava tropeçando esses dias, tá vendo? Mbappé vai falar isso. Não tem, né, esse reconhecimento, né, Rodrigo? Não tem, porque não adianta a gente se basear nas seleções brasileiras anteriores. Hoje... Acabou o nível técnico, acabou... O diferente é só o Neymar, o resto... E muito diferente. É só o Neymar. Você vê... Eu fui para a França com 20 anos. Eu fui para a primeira... não fui para o time B, eu fui para o time A, e um jogador de mediano para baixo, para o time A do Saint-Étienne. Hoje, você vê os jogadores saindo, brasileiros, com nível de reconhecimento muito alto. Vamos falar só 2 do Real Madrid. Sim. Vinícius Júnior. Sim. Foi para o time B do Real para depois ir para o A. Rodrigo, mesma situação. Casemiro, mesma situação. Por quê? Porque os nossos jogadores não estão prontos. Não tem a base bem formada. Não tem a base. Daí, faz aquele processo de time B 6 meses, 1 ano, e é o que são hoje.
E lá no Jabaquara, como que está o trabalho, Rodrigão? O que você tem feito aí no seu trabalho? Então, na verdade, eu trabalho para uma empresa, né, da Aquino Esportes, que hoje cuida, é uma empresa de agenciamento de atleta, que hoje cuida de todo o departamento de futebol do Jabaquara, desde o sub-11 até o profissional. Pegamos o profissional nesse ano de 2022 e a gente bate muito na formação. É formação. Por quê? Porque o Jabaquara, teoricamente, não tem aquela obrigação de ganhar uma competição de base, tá? Por quê? Porque, que nem, nós estamos ainda disputando um Paulista das categorias. Tem Santos, tem São Paulo, tem Palmeiras, tem Corinthians. Então, a pressão não é tão grande. Então, a gente bate com a formação, a evolução do atleta. Tanto é que tem muitos atletas nesses 3 anos aí, e contando com a pandemia, se eu não me engano, aí de 10 a 12 atletas já saíram para clubes do Brasil. Pô, que legal. Do Jabaquara, sim, tá? Do Jabaquara. E isso é um ativo do Jabaquara? Como funciona? Rodrigo? Esse é um ativo do Jabaquara. É um acordo, lógico, em contrato que nós temos com o Jabaquara, deixando bem claro, porque eu gosto de transparência. Às vezes tem um atleta que é da empresa e tem outro que não é da empresa. Sim. Quem vai jogar é o que está melhor. Não tem essa, porque a empresa joga? Não tem nada disso, não tem nada disso. Porque a gente vive num... Infelizmente o meio é poluído, né? Contaminado. É poluído. E é o que eu falo. Se existe transparência, e é o que a gente tenta pregar, Fred, se a gente não mudar um pouquinho, cada um fazer um pouquinho do bem e da transparência, a gente acaba entrando num sistema, porque existe em todo lugar. Porém, a gente tenta fazer as coisas certas, os erros vão acontecer, mas sem a intenção de enganar alguém, sem a intenção de prejudicar alguém. Esse é o objetivo da empresa. Para você, transição de carreira foi de boa, Rodrigão? Porque eu tenho conversado com muitos ex-jogadores que relatam uma ou outra coisa, ou até coisas mais sérias, ou tristeza, depressão, dúvidas, o que eu vou fazer agora, meio que fica perdido. Para você foi tranquilo, Rodrigão? Tranquilo, porque 2, 3 anos antes eu já vinha me preparando. Então eu fiz os 2 cursos... Porque não é tão comum hoje, né? Assim, hoje está um pouco mais, mas da sua geração não era tão comum já se preparar, né, Rodrigo? Não era, mas eu já via que eu já não estava aguentando mais a parte óssea, né, a parte de articulação, o joelho já doía a nível de competição, sim, joelhos, tornozelos, lombar, então tudo reflexo de uma carreira aí de, como eu falei, de 15, 20 anos jogando com base, calculando com base. Então comecei a fazer cursos, fiz gestão de pessoas, fiz PNL, fiz Life Coach em 2013, que depois acabou banalizando com 6, 7 horas de curso. Então hoje eu até tenho vergonha de falar que eu sou life coach. Por quê? Porque hoje existe coach de tudo. O cara fica um dia, 7 horas e sai que é coach dando palestra. Exatamente. Mas hoje lógico, eu acabo colocando a minha vida pessoal na minha vida profissional, mas não específico de coach. E a gente passa para os mais jovens o quê? E esse é o objetivo da empresa também, que hoje fala-se muito em plano de carreira, quando você vai apresentar um projeto para os pais dos jogadores. Qual que é o plano de carreira do teu filho? O plano de carreira do teu filho, quem vai fazer é teu filho, porque é ele que vai jogar. Nós apenas vamos negociar e melhorar o contrato dele. Agora, você sabe qual é o plano de carreira depois que ele parar? Ninguém sabe. Porque ninguém fala disso. Empresário algum vai falar de, depois que você parar, você já vai estar preparado para assumir essa função. Como você falou, para mim, graças a Deus pela educação que minha família me deu, eu consegui me preparar e pensar nisso. Pô, sim, o futebol vai parar, e aí, o que eu vou fazer depois? Sim. E, Rodrigão, para encerrar e agradecer, a gente está vendo vários casos e está sendo questionado se o jovem jogador ou o jogador pode ter a sua vida social. Porque hoje com a internet, com as redes sociais, tudo amplifica. É um celular gravando o cara na balada, é o Jô batucando, é o Gabriel Veron que foi negociado tomando lá uma bebida. Aconteceu o caso do Renan, infelizmente, o zagueiro do Palmeiras que morreu, um motociclista. E muito se fala, como que está a base hoje? Você tem esse contato com os jovens. Qual é a preocupação? O que você vê sobre isso, Rodrigão? Essa preocupação que agora é cada vez mais crescente sobre a cabeça da molecada, exatamente o que você vem falando, né? Eles vivem jogando e quando tem esse momento da diversão, às vezes até perdem um pouco o foco, Rodrigão. Fred, eu cometi vários erros na minha carreira, até por falta de orientação. Mas você não teve uma família que te orientou? Não adianta, você não escuta os pais. Então, e as facilidades dos prazeres são muito grandes para os jogadores. Exatamente. De quem quer essa função, no meu ponto de vista, do empresário. Então, cada um é responsável pelos seus atos. Eu fui responsável pelos meus, e sou até hoje,
E isso me creditou com conhecimento, com aprendizado, tudo eu levei como aprendizado. O que eu passo para os mais jovens? Você é responsável, só que o caminho tem aqui e tem aqui. Isso vai dar nisso aqui e isso vai dar naquilo ali. Você que vai escolher. Então, o que eu acho de tudo isso, de balada? Cara, o Romário ia pra balada. Só que ele resolveu em campo. Então é isso que eu falo para os jogadores do Jabaquara. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Dar o retorno em campo. Sabendo que hoje é diferente o corpo vai da cobrar. Outra geração. Exatamente. Hoje é puramente físico. E carreira de jogador é de 15 a 20 anos. Até brinco. Olha como eu tô hoje. Bem para viver. Então, se dedica. Que isso é uma coisa que, lógico, eu poderia, se eu me dedicasse mais, ou se eu concentrasse mais, ou se... Não, eu nunca fui baladeiro, mas por me considerar um jogador de mediano, sempre trabalhando, se de repente eu dormisse um pouquinho mais cedo, eu poderia ter tido uma carreira com uma longevitude maior. E isso eu tento passar para os jogadores mais jovens. Rodrigão, prazer revê-lo, sucesso, boa sorte. Rodrigão, encontrei no final do ano jogando lá no Anacleto Campanella lá. Isso. Boa, sim, fazendo gols ainda, Rodrigão, ainda marcando gols. Sucesso, viu, Rodrigão? Prazer revê-lo, viu? Obrigado, eu que agradeço fazendo gol, porque é da geração antiga. Quem jogou do meu lado? O Miller, né? Dele toca pro centroavante. Valeu, Rodrigão, nosso convidado dessa semana do A Bola Não Para, que volta segunda-feira que vem com mais um convidado falando de esporte pra você. Até lá!